Bom, pessoal, agora nós resolveremos o exercício 9, referente à aula 9 sobre força de atrito, começando por esse exercício que nos diz o seguinte. Um livro de física de peso 10 newtons está em repouso e apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa. Considerando que o coeficiente de atrito estático entre o livro e a superfície é de 0,1 e o coeficiente de atrito dinâmico é de 0,05, qual deve ser a força mínima necessária para provocar um deslocamento horizontal no livro? Para provocar um deslocamento horizontal nesse livro, pessoal, eu preciso de, no mínimo, uma força igual ou um pouquinho maior que a maior força de atrito, que no caso é a força de atrito estática. Para calcular a força de atrito estática, é o μ estático, coeficiente de atrito estático, vezes a normal. O coeficiente de atrito estático eu tenho, 0,1, e a força normal eu também tenho. Renan, mas ele não deu o valor da força normal, mas ele deu o valor da força peso, e peso é igual a normal, ou seja, 10 newton. 0,1 vezes 10, eu tenho uma força de atrito estática de 1 newton. Ou seja, a maior força de atrito que vai atuar sobre esse livro é uma força de intensidade de 1 newton. Ou seja, se eu aplicar uma força de 1 newton, já vai ter uma tendência ao escorregamento, tendência de movimento. Próximo exercício é o exercício 10, mas agora é referente à aula 8, também de força de atrito, da nossa apostila 2, que nos diz o seguinte. A figura 1 a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com uma força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. Bom, pessoal, se ele falou que ela vai deslocar com velocidade constante, eu sei que não vai sobrar nenhuma força, que a somatória das forças serão iguais a zero. Todas elas vão se anular. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é... Bom, primeira coisa, eu estou aplicando uma força contra esse bloco, né, que está apoiado sobre essa parede, uma força F. A superfície aplica uma força nesse bloco, uma força normal, que é perpendicular à superfície. Bom, a gravidade vai puxar esse bloquinho para baixo, força-peso, e ele tende a escorregar para baixo. Existe uma força que é oposta a esse escorregamento, que no caso é a nossa força de atrito. Então eu tenho uma força que a pessoa está aplicando, né, sobre o bloco contra a parede, essa força F. A parede aplica uma força normal, né, sobre esse objeto. Eu tenho a força peso para baixo e eu tenho a força de atrito para cima. Todas elas se anulam e a somatória das forças são iguais a zero. Portanto, a alternativa correta desse exercício é a nossa alternativa D, por causa desse detalhezinho, que esse bloquinho ele vai começar a se deslocar com velocidade constante, ou seja, a somatória das forças são iguais a zero. Próximo exercício, pessoal, exercício 17, que nos diz o seguinte. Sobre uma superfície sem atrito, há um bloco de massa M1 igual a 4 kg, sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa 1 kg. Uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal F de módulo 10 newtons, como mostra na figura abaixo, e observa-se que nessa situação os dois blocos movem-se juntos. A força de atrito existente entre a superfície dos blocos vale em newton. Primeira coisa, pessoal, se eu considerar isso apenas como um único corpo, a única força que vai atuar ali, que vai ser responsável pelo movimento, será a força que eu estou puxando, que é a nossa força F. Ô Renan, mas e as forças de atrito? Todas elas se anulam, tá? Se eu considerar apenas um único sistema de corpos. Então eu tenho essa força F, a soma de todas as massas desse corpo, ou seja, 4 kg mais 1 kg, vezes a minha aceleração. 4 mais 1, 5. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 10 dividido por 5, eu encontro uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós já temos a aceleração do sistema. Tanto o bloco 1 como o bloco 2, eles vão se deslocar com a mesma aceleração. Agora sim, quando eu puxar esse bloquinho para a direita, vai ter uma força oposta a esse deslocamento, que é a nossa força de atrito, que estará para a esquerda. Mesma direção, sentidos opostos, eu vou fazer a subtração dessas forças. Ou seja, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força F menos o valor da força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Essa força que eu estou aplicando, 10 N, menos a força de atrito, que é igual ao valor da massa, bloquinho menor, 1 kg, vezes a aceleração, que é 2. 1 vezes 2 dá 2, mais 10 passa para o outro lado, menos 10. 2 menos 10, 8 newtons, ou seja, a força de atrito que vai atuar será uma força de 8 newtons. Portanto, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa E, 8 newtons. Próximo e último exercício, pessoal, da nossa aula de hoje. Exercício discursivo 18, também referente à aula 8, que nos diz o seguinte. Um patinador cujo peso total
é de 800 N. Se o peso dele é de 800 N, eu sei que a massa dele é de 80 kg. Lembrando que peso é igual a massa vezes a gravidade. Incluindo os patins, está parado em uma pista de patinação em gelo ao receber um empurrão. E ele começa a se deslocar. A força de atrito entre as lâminas dos patins e a pista durante o deslocamento é constante e tem módulo igual a 40 N. Estime a aceleração do patinador imediatamente após o início do deslocamento. Aí você pensa assim, mas como que eu vou encontrar o valor desse empurrão, dessa força que ele recebeu? Pessoal, essa força do empurrão, ela só atua no momento que ele encostou a mão, a pessoa encostou a mão nele e aplicou essa força. A partir do momento que ele começa a se deslocar, essa força deixa de existir. A única força que vai atuar vai ser a força de atrito. Portanto, pela segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A única força que atua quando ele começa a se deslocar é a nossa força de atrito. Força de atrito é massa vezes aceleração. Ele deu o valor da força de atrito, 40 newtons. A massa, 80 kg. Pelo valor da força-peso, nós encontramos a massa vezes a aceleração. A aceleração é igual a 40 dividido por 80. Eu encontro uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E com isso nós finalizamos o exercício de hoje, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Abraço e até a nossa próxima aula.